Olá, meus amores, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso grupo Terapeuta Digital. Aqui nós aprendemos tudo sobre redes sociais e criação de conteúdos especialista para quem é da área da saúde mental, ok? Hoje nós vamos falar sobre 7 erros que podem estar atrapalhando na entrega e nas visualizações dos seus stories. Quero apontar alguns erros que você, eu e todos nós cometemos na hora de criar os nossos stories, ok? São erros que banais e que pode mudar e deve mudar a partir de hoje, ok? Vamos lá para o nosso primeiro erro. Essa aula vai ser bem breve, bem básica, mas eu quero que vocês aprendam e escutem e assistam até o final. E falando em escutar e assistir até o final, já deixe seu like nesse vídeo para eu saber que você gostou, entendeu? Lembrando que esse vídeo é fechado, esse vídeo não tá na rede do YouTube, esse vídeo é somente para nós, da área da saúde mental, ok? Somente para nós, psicanalistas, terapeutas, psicólogos e psiquiatras, tá bom? Que estão aqui no nosso grupo. Então vamos lá. Primeiro erro, legendas. Sabe, nem todos estão disponíveis e estão acessíveis a assistir os seus stories com áudios no momento. Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas acabam pulando os seus stories, o que é horrível para o engajamento. Sabe quando você chega na página lá da sua amiga, que você clica nos stories dela e que você muda os stories dela para outra conta? Então, você está acabando com a conta da sua amiga. Não faça isso, principalmente quando a gente passa aquele story da blogueira desse jeito assim, ó. Não é legal, ok? Não é legal. Quando a gente para assistir, e eu vou te falar uma coisa, a gente só faz isso quando não está interessante. Quando eu vou assistir os stories de alguma pessoa, de uma influenciadora, de alguém que eu gosto muito, ou que tem algo para me oferecer, que eu vejo que já tá enrolando, que a informação não tá legal, ou que o áudio não tá bom, ou que eu não posso ouvir no momento, e que não tem nenhuma legenda ali, eu vou... Exatamente. Por que acontece isso? Eu aposto que você já fez isso também. Mas por que acontece isso? Vários fatores. Primeiro, o assunto não está interessante para você, não é aquilo que você quer. Às vezes a pessoa prometeu milagres ali pelos stories, um assunto chocante ali nos stories e ficou enfiando bufa no cordão. Então a gente acaba realmente sim passando para frente. E a questão de legendar os stories já é mais do que comprovado que as pessoas, elas assistem os nossos stories e os nossos vídeos no mudo, tu crê? Mas é verdade. Assistem a maioria dos nossos stories no mudo, porque a maioria de nós, principalmente quem é mãe aqui sabe, né, gente? O tanto que a gente silencia os stories quando a cria tá perto, tá dando de mamar, ou a criança tá, né, no momento ali que tá quase pegando o sono, ou não quer nenhuma interação, tá perto do marido, não quer ficar aquela disputa de áudio ali. Então, os nossos áudios, geralmente, são no mínimo, ou no quase zero. E por isso, você que é terapeuta e quer que a sua informação, aquilo que você está falando, que é super relevante, chegue até o seu cliente, ao seu seguidor, é super necessário e importante que você legende os seus stories. Ai, Lud, eu não tenho paciência para ficar legendando story, ficar salvando story, legendando story. Ei, vou deixar aqui do lado opções de como você consegue legendar stories. Olha só, você consegue fazer os stories, ou tirar uma foto, fazer qualquer coisa, escrever palavras-chave. Eu vou te dar 2 dicas aqui agora. A primeira, você pode falar, escrever aquilo que você está falando de maneira resumida e clara, ou você pode deixar palavras-chave que geram interesse e curiosidade na pessoa que está ali, que vai assistir os seus stories. Por exemplo, vamos supor que eu tô lá fazendo os stories e eu falei assim para você: isso é o que faz o seu Instagram perder seguidores. E eu tô lá falando. E lá embaixo tá assim, ó. Isso é o que faz você perder seguidores. E eu tô assim, ó. Automaticamente, 2 coisas. Ou você vai voltar e vai assistir os meus stories quando você puder ligar o áudio, ou você vai ligar o áudio na hora. Porque é algo que gera interesse na pessoa. Quem hoje não quer saber como é que é? Eu tô perdendo seguidor, eu quero saber o que essa mulher tá falando de dicas para eu poder não perder mais seguidores.
Quando é algo que refere-se ao que o seu público deseja, tá? Esse exemplo é de algo que eu sei que o meu público se interessa. Então, você pode fazer dessas duas maneiras. Ou você legenda com palavras, um resumo, né? Vamos colocar assim, um resumo daquilo que você está falando, escrito nos stories, ou você lança palavras-chave, né, que gerem curiosidade e desejo no seu seguidor de poder estar assistindo. Top 2 agora dos erros que nós cometemos na hora de fazer a criação dos nossos stories é as margens dos stories. Aqui, por exemplo, eu estou gravando um vídeo e eu conheço as margens possíveis para eu chegar. Por exemplo, eu não posso ficar com a cabeça aqui em cima, nem posso comer meu braço aqui do lado, nem vou filmar muito embaixo e tem o cenário aqui atrás também. Então, tudo isso aqui é pensado. Além desse espaço que eu já tenho noção, tem uma grade que aparece na tela do meu celular, onde mostra que esse aqui é o centro e essas outras partes daqui de trás já estão no meu limite. Nos stories é praticamente a mesma coisa. Quando você vai filmar os seus stories, que você tá assim, filmando, né? Tô lá filmando meus stories. E você quer escrever, e você escreve cá embaixo, onde tem aquela parte onde a gente coloca assim, ó, envia sua mensagem ou escreva sua mensagem, se eu não me engano, né? Embaixo assim. Você tá comendo o texto, a pessoa não vai conseguir ler, amada, não vai. Não vai conseguir ler. Ou então você escreve textos grandes demais ou pequenos demais. É aquilo que eu falei no primeiro, nossa primeira dica. Faça textos resumidos, é um resumo daquilo que você está falando. Respeite as margens dos stories. Não faça story com meia na cabeça, não faça story muito longe, também não faça stories de má qualidade. Eu sempre vou tocar no assunto aqui de má qualidade. Não tem nem aqui, mas nessa questão das margens, eu quero lembrar você do tanto que é importante uma boa iluminação, um bom áudio e uma boa presença, um bom posicionamento. Ah, mas você tem que ficar maquiando o tempo inteiro. Você se sente mais segura quando você está bonita. É uma dica. Não tô falando pra você sair igual uma Barbie Girl, não. Não tô falando pra você se emperequetar toda, não. Mas você sente mais desejo de aparecer quando você está bem, quando você está maquiada. Você acha que eu conseguiria vir aqui gravar uma aula pra vocês toda lascada como eu tava? Gente, eu tava de pijama. Sabe, assim, naquele estado que a gente fica quando a gente tá em casa, na nossa boa e velha intimidade. Sabe, eu maquiei, olha só, estou maquiada aqui, ó. Ó, fiz até trenzinho no cabelo, meu povo, para poder vir aqui para vocês. Não é qualquer coisa. Tem uma boa iluminação, investir em iluminação, investir em iluminação. Estou aprendendo sobre iluminação para trazer o melhor. Seus seguidores, você precisa entregar o melhor. Ok? Então respeite as margens dos stories, principalmente na hora de você colocar os seus stickers. Nós vamos falar sobre eles. Mas nada de ficar comendo a cabeça nem os braços por aí nos stories, beleza? A outra parte é as figurinhas. Se o Instagram criou, é para ser usado. É para ser usado. Figurinhas de reações de foguinho, figurinhas onde você coloca antes e depois. Você viu que tem um lançamento lá das figurinhas de antes e depois? É necessário fazer o uso. E por quê? O Instagram tende a entregar mais os stories. Presta atenção. O Instagram, gente, não é uma pessoa. É uma inteligência artificial. É um robô. Vamos colocar assim? É um robô que está a todo momento pesquisando palavras e vocês. Não é especificamente um robô só para você não, amiga, mas ele é uma inteligência que vai captar tudo. E quando ele vê que você está utilizando os recursos que ele demorou, investiu para poder colocar, é claro que ele vai entregar. É claro que ele vai entregar. Então aposte nas figurinhas, nas reações, em todos aqueles stickers que estão lá para usar. Use e abuse dos stickers. E atenção, dica extra, presta atenção. Quando você faz com que o seu seguidor reaja, interaja, ele marque, ele dá palpite naquilo que você está colocando nos seus stories, seu engajamento aumenta. Você é mais entregue pelo Instagram, o Instagram vai te entregar. Não vai te entregar de modo ruim, não, gente. Ele vai entregar o seu conteúdo para mais pessoas, porque vai ver, opa, o Instagram de fulano aqui, tá todo mundo comentando, tá todo mundo curtindo, tá todo mundo reagindo, ela deve estar falando alguma coisa legal. Vou entregar para mais seguidores.
Então, atenção aos stickers. Colocou lá um bom dia, coloca um solzinho para a pessoa clicar. No nosso grupo de figurinhas no Telegram, se você ainda não participa, corre lá no link na minha bio para você poder estar participando. Vira e mexe, eu estou atualizando aquele grupo nosso no Telegram com figurinhas exclusivas para vocês lá, para que vocês possam estar utilizando nos seus stories, fazendo stories mais criativos. Os stories criativos chamam muita atenção. Quando você vê um story bem elaborado, dá gosto de ver. Dá gosto de ver, dá gosto de interagir. E mais uma vez, a criatividade é treinável. É treinável. Tome cuidado com aquilo que você anda assistindo todos os dias por aí, mulher. Tá bom? A criatividade é treinável. Então, falamos sobre legendas, falamos sobre as margens dos stories, falamos sobre as interações, né, as figurinhas, e vamos falar também sobre as caixinhas de perguntas. Caixinhas de perguntas. Lud, ninguém responde minhas caixinhas de perguntas. Olha só, antes de você colocar uma caixinha de pergunta, faça uma boa narrativa, conte sobre um caso, use todas as táticas para criar um bom stories, chama a atenção do seu seguidor. E outra coisa, pesquise tipos de caixinha que você pode estar colocando, não somente fazendo com que a pessoa faça uma pergunta para você, como por exemplo, esses dias eu coloquei, perdão se eu falar errado, mas vamos supor, eu queira a opinião de vocês sobre para vocês me indicarem um filme ou uma série para mim poder assistir. Eu vou colocar na caixinha de pergunta ou eu vou pedir para enviar para o meu direct. Quem é que não gosta de dar um palpite? Quem é que não gosta de dar um palpite? Eu adoro dar um palpite. Eu não aguento ver se eu navegar nos stories e eu ver alguém perguntando alguma coisa lá, tipo assim, isso ou isso, eu vou querer votar. Eu vou querer votar. É do ser humano poder falar. É do ser humano poder falar. Ok? Então, abuse das caixinhas de perguntas é ótimo também para o Instagram poder aumentar aí o seu engajamento e o seu alcance e as suas visualizações. Outro erro que nós cometemos muito é a respeito do repost. O que é isso, Lud? Eu nunca ouvi essa palavra. Repost, meu amor, é aquilo que quando alguém posta você lá, marca você e aparece para você poder repostar. Cuidado com a quantidade de repost que você faz nos seus stories. E por quê? Porque quando você reposta alguém e aquela curiosa, aquele seguidor curioso quer saber o que é, vai sair dos seus stories e com isso acaba com o seu alcance, acaba com as suas visualizações e dá uma quebrada no seu engajamento, tá bom? Então, qual o conselho que eu te dou? Deixe para repostar os mais importantes, aquelas perguntas aqueles assuntos mais relevantes que as pessoas te marcam, ou no final do dia. Outra coisa que eu tenho feito muito também, principalmente na minha conta agora, que está recebendo muitas alunas, e elas às vezes me repostam e tudo mais, eu interajo com elas no direct e falo o que eu achei do repost que elas fizeram, me marcando ali no direct. Que é um carinho que elas têm comigo. Quando alguém te marca, quando alguém te posta, é um carinho que elas têm com você, que as pessoas têm com você. Então, todo mundo que me marca e tudo mais, eu não vou automaticamente repostar no meu feed, mas eu estou sempre ali no direct, nossa, obrigada por ter me repostado, obrigada por ter me marcado. Isso faz tanta diferença para mim. Isso ajuda demais no meu trabalho. Obrigada por isso. Gratidão por isso. E sempre no final das aulas eu gosto de fazer a filmagem da minha tela de todos os reposts que eu recebo. Só Jesus sabe o tanto que isso é importante, maravilhoso para mim. Eu me sinto muito amada quando vocês fazem isso. Não deixe de fazer. De verdade, eu me sinto muito amada. E atenção a esses reposts nas suas páginas, tá bom? Filmem a tela, ou agradeça a pessoa no direct, ou reposte aquelas que você tem certeza que vai ser muito relevante para você, tá bom? Outro ponto, né? Sexto, acho que eu já até me perdi nos pontos aqui, eu acho que é o sexto agora. Os stories sem início e meio e fim. O diacho que me dá quando eu entro e a pessoa já tá numa festa e já tá falando alguma coisa, já tá num evento, numa palestra. Mas peraí, gente, quando foi que essa mulher chegou aí? Que horas que aconteceu isso que eu não vi? Atenção, atenção! Stories é início, meio e fim. Por acaso você já acorda e já tá numa festa, já tá numa palestra? Não, cadê o seu bom dia? Stories precisa de rotina, é a sua vida, é a história da sua vida, do seu dia a dia, da história do seu dia a dia, como que ela está sendo contada. Você acordou e já estava lá na palestra, amiga? Você não mostrou para nós como é que foi? A gente quer saber. Como é que você foi?
Quando foi que você recebeu esse convite? Você foi fazer o quê? Essa palestra é sobre o quê? Cadê você se arrumando? Cadê o seu bom dia? Cadê o seu café? Cadê a sua interação com seus filhos? Cuidado com a exposição com as crianças. Cadê? Cadê que nós não vimos? A gente quer saber. A gente quer saber. Tem que ter. Stories, oi gente, bom dia. Início, meio e fim. Início, meio e fim. E a dica que eu te dou, tá bom? Olha só, eu faço isso. Eu faço isso. Quando eu tenho um assunto para falar, ao invés de gravar e ir subindo os stories automaticamente, eu gravo um story, coloco no rascunho. Gravo outro story, coloco no rascunho. Gravo outro story, coloco no rascunho. Para que quando eu for postar, eu poste todos de uma vez só. Porque você faz o primeiro story. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje eu queria conversar com vocês a respeito disso, disso, disso e disso. Salvei nos rascunhos. Se eu não salvar, automaticamente eu for postando, eu vou demorar para fazer o outro, para fazer o outro e para fazer o outro. Porque o story hoje é uma média de 1 minuto cada um, limite máximo. Então você vai levar 1 minuto para poder fazer o outro story, aí você vai levar mais 1 minuto para poder editar ou qualquer outra coisa, ou para escrever e tudo mais. Acontece que a pessoa que clica nos seus stories para assistir, ele não tá te esperando fazer o restante, não. E muitas vezes ele vai perder o time, não vai querer saber o que mais que você tá falando. Então seja objetivo, seja claro e salve seus stories no rascunho, caso você for fazer stories falando sobre alguma coisa importante, para que quando você for subir, você suba 10, 15, 20 stories de uma vez, tá bom? De uma vez, beleza? Gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre os stories. Espero que vocês tenham anotado e tenham colocado na sua cabecinha, principalmente, o tanto que é importante. Lembrando que o novo algoritmo, ele está voltado totalmente para os stories. Se você ainda tem dificuldades de aparecer e não quer fazer story, você é uma pessoa que está fora do algoritmo. O algoritmo não vai te entregar o seu alcance, o seu engajamento, a sua captação de novos clientes, novos seguidores vão estar totalmente prejudicadas. Então, atenção aos stories. Faça stories legendados, coloque palavras-chave, gere desejo nas comunicações, cuidados com as margens, use as figurinhas, abuse dos stickers, das reações, manda caixinhas de pergunta, cuidado com os reposts, stories com início, meio e fim, iluminação, boa voz, boa presença e vamos fazer stories. Um beijo e eu vejo vocês na próxima aula.